Olá, boa noite. Estamos no ar, estamos ao vivo, aqui com mais uma entrevista na revista Fórum. Eu sou Ivan Longo, falo direto de São Paulo. E hoje estamos aqui com o Aloísio Júnior, que é o presidente nacional do sindicato, é o presidente sindical do Sindicato Nacional dos Moedeiros. A gente convidou o Aloísio hoje para conversar conosco, e como muitos de vocês devem estar sabendo, os trabalhadores da Casa da Moeda, que está lá no Rio de Janeiro, estão em uma mobilização contra uma série de retiradas de direito, de sucateamento de empresa e também alertando contra uma possível privatização da Casa da Moeda, que já foi colocada no pacote de privatizações do ministro Paulo Guedes, aí do governo Bolsonaro. Então a gente vai procurar discutir nessa entrevista com o Aloísio quais que podem ser as consequências de uma possível privatização e qual está sendo a luta encampada pelos trabalhadores, quais os direitos que estão sendo retirados e quais são as principais demandas que eles defendem. Na última sexta-feira, a gente noticiou na Fórum, houve uma ocupação na Casa da Moeda, centenas de trabalhadores cruzaram os braços e ocuparam o prédio da Casa da Moeda lá no Rio de Janeiro. Há muito tempo não se viu uma mobilização dessas dimensões, principalmente numa empresa como a Casa da Moeda. Esse desmonte todo da Casa da Moeda vem em meio a um processo de desmonte de empresas públicas que vem sendo encampado pelo governo de Jair Bolsonaro, né? Na semana passada, quem acompanha aqui o canal da Fórum viu que a gente esteve com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Caixa Econômica Federal, o Jair Pedro Ferreira, da FENAI, falando sobre os riscos de privatização da Caixa e o desmonte que está sendo promovido lá. No Fórum Sindical, para quem acompanha a revista Fórum, o canal da Fórum no YouTube, a gente tem discutido muito também os riscos de privatização da Petrobras e de suas empresas subsidiárias. A gente tem discutido o desmonte da Petrobras. Enfim, a gente tem discutido o desmonte dos Correios. E agora a gente vai discutir o desmonte na Casa da Moeda, outra empresa que está sofrendo o risco de ser privatizada e que os direitos dos trabalhadores já vêm sendo cortados. Então a gente já vai começar aqui nosso papo com o Aloísio, presidente do sindicato. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui na nossa transmissão. Boa noite a todos, de todos os lugares do Brasil que estão nos assistindo. Peço para que, se você que está assistindo esse vídeo e não curte ainda, não é inscrito no nosso canal do YouTube da Fórum, peço que se inscreva, aperte o sininho, assim você não perde nenhuma notificação. Agora é possível você também ser membro do nosso canal, membro ou membra do nosso canal. Se você tiver perguntas aqui para o Aloísio, mande no nosso chat, curta, compartilhe, mande para os amigos, a gente já vai começar aqui o nosso papo. Bom, em primeiro lugar, boa noite, Aloísio, é um prazer tê-lo aqui conosco no canal da Fórum. Aloísio, eu quero começar com você explicando de forma bem didática o que está acontecendo na Casa da Moeda. Como falei na última sexta-feira, os trabalhadores ocuparam a Casa da Moeda, cruzaram os braços, estão paralisados, né, e estão reivindicando por direitos, benefícios que estariam sendo cortados, né, denunciando o risco de demissões. Enfim, eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo quais são esses direitos e benefícios que estão sendo cortados dos trabalhadores, qual que é a situação atual na Casa da Moeda, o que levou os trabalhadores a encamparem essa mobilização. Mais uma vez, boa noite para você, Aloísio. Boa noite, Ivan. Boa noite, Tati, todos os espectadores do Fórum. Primeiro, é importante a gente reafirmar que nós não estamos fazendo uma greve, né? Não há um processo de manifestação de greve. O que houve foi a mobilização dos trabalhadores em função de uma ação, no nosso entendimento, indevida de um dos diretores da Casa da Moeda, que foi fazer uma entrevista ao vivo na Globo News, dentro da fábrica. Não sei se todos sabem que a Casa da Moeda é uma indústria. Ela funciona 24 horas, nós produzimos cédulas, moeda, passaporte, selo postais, selo fiscais e várias outras coisas, título. Produzimos o lacre das urnas eletrônicas. A Casa da Moeda é uma indústria que funciona 24 horas. E nós, mesmo passando por todo esse processo de privatizações que o governo anda colocando, criaram a medida provisória 902, essa medida provisória agora de novembro de 2019, ela acaba com as exclusividades da Casa da Moeda, isso é muito preocupante para a Casa da Moeda e para a sociedade, pelos serviços que acabaria a exclusividade, questão de segurança, né? Questão de preservação da nossa soberania. Mas o que ocorreu na sexta-feira foi algo que estava previsto que poderia
ocorrer, não nessa proporção, em função do nosso acordo coletivo de trabalho, que as cláusulas sociais foi comunicado que estaria suspensa pela direção da Casa da Moeda, mas na sexta-feira o diretor foi fazer uma infeliz entrevista ao vivo ao Globo News, e essa entrevista ele falou sobre demissões, privatização, e voltou com a verdade, pelo menos no contexto da verdade, em relação à folha de pagamento da Casa da Moeda e a questão do nosso faturamento. Ele quis alegar que o problema da Casa da Moeda é porque 46% do nosso faturamento é para cobrir a folha de funcionários de salários e benefícios, o que não é totalmente verdade, porque eles criaram uma narrativa de uma Casa da Moeda a partir de 2017, uma Casa da Moeda que deu prejuízo em 2017, retornou o prejuízo em 2018, possivelmente poderá ter dado prejuízo em 2019. Mas essa Casa da Moeda não é a Casa da Moeda real. A Casa da Moeda real é uma Casa da Moeda que veio ao longo de 325 anos, cuidando da nossa soberania monetária, e avançou nisso. Passou a cuidar também da produção do nosso passaporte, que garante que o cidadão brasileiro circule pelo mundo em segurança, porque tem um dos passaportes mais seguros do mundo, isso é reconhecido pelos órgãos de controle mundial, que o passaporte brasileiro é muito seguro. Nós avançamos nessa relação, além de fazer selo postal para o correio, nós também passamos a produzir os selos físicos, selo fiscal do cigarro, da bebida, e também passamos a produzir um selo físico, que é um selo holográfico, que era instalado na linha de produção dos envasadores de bebida, que passou a controlar minimamente e diminuir a sonegação de impostos desse setor de produção de bebidas em função dessa parceria da Casa da Moeda com a Receita Federal. Então, a Casa da Moeda, que fez um investimento de 2009 a 2012 de mais de R$1 bilhão para poder modernizar todo o seu parque gráfico, todo o seu parque de metalurgia, prestou 3 concursos posterior a isso para poder melhorar a qualificação dos seus profissionais, teve que fazer uma revisão do plano de cargo, carreira e salário para poder botar as condições salariais da Casa da Moeda competir com o mercado, porque em relação às empresas públicas, nosso salário era muito abaixo. Então, nós tínhamos um turnover muito alto. A pessoa fazia o concurso, entrava na Casa da Moeda e depois fazia um outro concurso e saía da Casa da Moeda e levava aquele investimento de conhecimento que foi passado para essa pessoa. Então, essa mesma Casa da Moeda, que passou a dar lucro e, a partir de 2010 e até 2015, repassou de dividendo para a União mais de R$1 bilhão de seu lucro. Para quem não sabe, a Casa da Moeda, no ano de 2011, ela teve 530 milhões de lucro e faturou 2,7 bilhões. A mesma Casa da Moeda, em 2012, que teve 580 milhões de lucro em 2012. A mesma Casa da Moeda que em 2013 teve a lucratividade de 780 milhões e faturou mais de 3 bilhões de reais. Essa mesma Casa da Moeda, ela deu todas as medalhas olímpicas e paralímpica, ela doou, tinha saúde financeira, condição para isso. Essa mesma Casa da Moeda produziu o meio circulante do Haiti de graça que o governo pediu quando nós era responsável na ação da ONU no Haiti. É essa mesma Casa da Moeda que ao longo desse tempo vem trocando todo o meio circulante do primeiro real, que é de 1994, que aquelas cédulas não tinham segurança necessária, que fosse do padrão das Casas da Moeda do mundo em relação à segurança, teve que fazer toda a modernização na área de segurança. Essa Casa da Moeda próspera, que repassou mais de R$1 bilhão dos seus lucros de dividendo para a União, que vinha com a sua vida e sua saúde financeira muito bem, que foi, se vocês lembrarem, Ivan, quando teve aquele problema lá da prova do Enem, que vazou a informação, na época o presidente Lula falou que só confiava em uma única gráfica para produzir as provas do Enem com segurança, que era a Casa da Moeda do Brasil. Quando começou a se discutir a produção do documento único, que eles chamavam de DIN, Documento de Identificação Nacional, e depois se chamou DNI, Documento Nacional de Identificação, que seria um único documento com todas as informações, seja de carteira de motorista, seja de título de eleitor, identificação, identidade, CPF, todas aquelas informações, e ainda teria um chip, que naquele chip poderia ter outras informações adicionais, como tipo sanguíneo, se a pessoa tinha algum tipo de patologia,
Ao final do projeto, que virou lei, foi reconhecido que a única empresa que tinha capacidade de produzir de mais de 200 milhões desse documento único e pudesse preservar em segurança toda a informação da população brasileira era a Casa da Moeda do Brasil, que era a mesma Casa da Moeda que estava fazendo estudo para poder botar um chip de segurança da placa do Mercosul. Essa mesma Casa da Moeda, que seria um chip de segurança que, diferente, quem vê no Sem Parar, que você podia diminuir velocidade para poder ser identificado ali, a Casa da Moeda produzia um chip que, a mais de 100 km por hora, poderia fazer a leitura, que tinha grandes interesses que isso fosse adiante, para que a gente pudesse fazer um convênio com a Anvisa para poder a gente estar monitorando os remédios. Então, essa Casa da Moeda, que tem toda essa tecnologia, que tem uma sala cofre, que investiu em tecnologia e segurança, que não está muito além da produção de cédulas e moeda, que nesse campo de cédulas e moeda nós fizemos a cédula do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela, da Argentina. Essa Casa da Moeda, a partir de 2016, do segundo semestre, por coincidência ou não, a partir do impeachment, passou a ter uma visão diferente daqueles que lá chegaram. Em 2016, no segundo semestre de 2016, houve a modificação da desvinculação de receita da União, a DRU. A Casa da Moeda, a DRU, não alcançava os produtos da Casa da Moeda. Além de passar de 20% para 30%, eles passaram a reconhecer os serviços de rastreabilidade da Casa da Moeda como uma taxa e incidiram sobre o serviço um valor de 30% da DRU para recolher. Não satisfeito em fazer isso posterior a setembro, eles retrocederam isso a janeiro e ficou retido só no ano de 2016 da Casa da Moeda 534 milhões em função da DRU. E mesmo assim a Casa da Moeda se manteve uma empresa lucrativa. E não suficiente isso que eles fizeram, quando foi em dezembro de 2016, eles descontinuaram o serviço de rastreabilidade do selo de bebida fria. Aquele selinho que vinha embaixo da lata de água, Coca-Cola, refrigerante, que gerava um faturamento da Casa da Moeda de 60% do seu faturamento, em torno de 1.400 bi, 1,5 bi. Então, eles tiraram do faturamento da Casa da Moeda de 2017 1,5 bilhão do seu faturamento. E, a partir daí, começa a construir a narrativa da Casa da Moeda que não dê lucro. Se você quiser fazer na linha do tempo, sabe quando foi proposta a privatização da Casa da Moeda? Agosto para setembro de 2017. Porque eles conseguiram desmontar a empresa da questão da sua lucratividade para poder gerar uma narrativa que a Casa da Moeda não dava lucro. E, a partir daí, começou toda uma ação direta para inviabilizar a Casa da Moeda esse desmonte. Foi no meados de 2016, o governo quebrou a exclusividade da Casa da Moeda na produção de cédulas e moeda nacional no mercado internacional. Foi no mesmo ano de 2017, quando aprovou a lei do documento único, da lei documento que mas não era normal. Então, nessa ação, nós criamos no exercício essa frente ser renovada agora no exercício que começou em 2019, nós remontamos a nossa frente parlamentar no Congresso Nacional Misto, que tem quase 250 deputados federais e tem quase 20 senadores. Nós conseguimos fazer um bom debate sobre a importância da Casa da Moeda. Luiz, deixa eu só te interromper rapidinho, porque tinha travado sua imagem agora nos últimos 30 segundos. Dá uma retomada para a gente, só para o pessoal que eu acho que perdeu a última parte da sua fala aí. Tinha dado uma travada agora, já voltou. Se você puder dar uma retomada para o pessoal acompanhar, por favor. Sim, falando que as ações que fizeram com a Casa da Moeda, nós só percebemos que era uma ação de desmonte planejada pelo governo. Quando ele quebra a exclusividade da Casa da Moeda no mercado internacional,
quando ele retém mais de 530 milhões de faturamento da Casa da Moeda, quando ele descontinua um serviço que é essencial para a sociedade, que é de rastreabilidade da bebida fria, que tira do faturamento da Casa da Moeda em torno de 1,5 bi, mas os tributos reduziram por ano em 17 bilhões. Não sei se vocês têm essa informação. Os tributos, nesses 3 anos que parou de tributar lá na origem, lá, o selo rastreável colocado na linha de produção, entre 2017 e 2018, já tinha baixado em 34 bi o recolhimento de impostos. Se somado em 2019, nós estamos falando de uma monta de em torno de 50 bilhões que esse mercado deixou de contribuir com os tributos, seja ele federal, estadual e municipal. Então, eles tiraram da Casa da Moeda, mas também tiraram da sociedade. E é essa discussão que a gente está fazendo. Que essa ação de desmonte na Casa da Moeda, talvez eles tenham interesse de entregar para a iniciativa privada esse serviço de controle, que seria o privado fiscalizando a Souza Cruz com cigarro, é os privados que ia fiscalizar o mercado de bebida, e esse tipo de situação talvez facilitasse para que outras coisas pudessem acontecer em detrimento da sociedade. Para você ter uma ideia em relação a essa condição da bebida fria, antes de instalar esse sistema de rastreabilidade para ter o controle da produção, o Brasil oscilava entre o 7º e o 8º país na produção de bebida fria, ou seja, cerveja, refrigerante e água em lata. Quando botou o controle rastreável na linha de produção dos envasadores, nós viramos segundo, sem produzir uma latinha a mais, só controlando o que era produzido e que tinha que ser tributado. E nós tivemos várias matérias em revistas, Isto é, Dinheiro, FOB, Exame, tudo falando da condição, quanto melhorou o sistema de arrecadação e controle da Receita Federal depois que a Casa da Moeda começou a fazer esse serviço, que infelizmente eles utilizaram para descontinuar isso, criar um dano para a sociedade e também para a Casa da Moeda, para poder ter uma narrativa que pudesse defender o processo de privatização. Sim, pois é, Aloysio. É engraçado, né? Você estava falando que tudo isso começa ali a partir do golpe que tirou a ex-presidenta Dilma Rousseff da presidência, né? E a gente vai entendendo como as coisas estão ligadas, né? Que é todo um projeto de desmonte interligado, de entrega do patrimônio nacional para o mercado privado ou para agentes do exterior, né? Vide, por exemplo, o caso da Petrobras, né? Como a Lava Jato, que começou a ganhar asas maiores ali pelos anos de 2015, né? Já foi um pano de fundo para o impeachment da Dilma e também para o desmonte da própria Petrobras, né? Que hoje também está na mira das privatizações. Para quem chegou agora na nossa transmissão, só para retomar, porque nossa transmissão é orgânica, tem gente entrando, tem gente saindo, mas enfim, quem está chegando agora, a gente está entrevistando aqui Aloysio Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros. A gente está falando sobre os riscos de privatização da Casa da Moeda, que estão aí no pacote de privatização do Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro, e também sobre um processo de sucateamento da empresa que vem acontecendo nos últimos anos, que inclui retirada de direitos, de benefícios dos trabalhadores. A partir disso, os trabalhadores da Casa da Moeda resolveram se mobilizar. Desde a última sexta-feira, há todo um processo de mobilização, houve uma ocupação da Casa da Moeda, e eu gostaria agora, inclusive, que o Aloysio nos falasse como está essa mobilização, Aloysio. Tem trabalhadores paralisados ainda ou não? Como que está as conversas com a atual diretoria? Quais que são as principais demandas e reivindicações dos trabalhadores na Casa da Moeda nessa mobilização de agora? O que ocorreu na sexta-feira foi algo muito atípico, né? Porque essas lutas que nós estamos falando, nós estamos organizando, fazendo ela dentro do Congresso Nacional, se mobilizando com outras empresas na luta contra a privatização, que a gente entende que é um desmonte do Estado brasileiro, seja a Casa da Moeda, seja a Petrobras, seja a Eletrobras, seja os nossos bancos públicos. No caso do Rio de Janeiro, aqui, a própria venda da SEDAI. Então, você tem uma ação de desmonte da nossa soberania. Então, nós estamos discutindo isso no fórum apropriado. O que houve na Casa da Moeda foi uma entrevista mal sucedida do diretor, que ele, além de falar de demissão, falar de privatização, falou que o problema da Casa da Moeda estava na folha de pagamento da Casa da Moeda e não no desmonte, na retirada de receita da nossa empresa, que o governo se encarregou de fazer para justificar a privatização.
Os trabalhadores, quando viu aquela movimentação que foi na área industrial, foi na área de produção de cédula, quando viu ali a Globo News, o diretor, obviamente todo mundo fica acompanhando e tal. Quando viu a matéria, percebeu que o diretor se utilizou naquela entrevista para fazer um ataque frontal, não só à Casa da Moeda, aos trabalhadores e aos seus direitos, para que a sociedade pudesse ter uma visão equivocada da questão da condição da Casa da Moeda. Aí chegou a hora do almoço, os diretores e os trabalhadores almoçam no mesmo ambiente. E alguns trabalhadores muito exaltados em função da matéria que saiu e já estava nos grupos de rede social, alguns trabalhadores levantou e começou a bater palma, dizendo que ali estava passando ali e não almoçar os diretores que querem desmontar esse patrimônio de 325 anos e demitir os trabalhadores e acabar com os direitos dos trabalhadores. E as pessoas que estavam no restaurante, quase todos, em torno de 300, 400 trabalhadores, começaram a bater palma. Os diretores, um tanto quanto constrangidos daquela situação, almoçaram. E depois do almoço, o diretor que fez a entrevista pediu que a segurança da Casa da Moeda conduzisse um desses trabalhadores à sua sala, que é no terceiro andar no prédio de administração da Casa da Moeda. Quando essa notícia se espalhou, que 2 profissionais da segurança, cumprindo uma ordem, foi lá buscar de maneira coercitiva o trabalhador, mesmo que foi conversando, os trabalhadores desligaram os equipamentos e foram em direção ao prédio administrativo, se colocando também na mesma condição daquele trabalhador, porque o que ele fez primeiro não foi sozinho. E o que ele foi feito representou aqueles que estavam lá, que se manifestou, e outros que lá não estavam, que se sentiu representado naquela manifestação. Então, o diretor fez outra atrapalhada da maneira que ele conduziu o trabalhador. E todos os outros trabalhadores da empresa foram para o prédio administrativo. Então, não foi feita uma ocupação. As pessoas foram se apresentar junto com aquele trabalhador que representava todos, que foi conduzido de uma maneira equivocada para a sala do diretor no prédio da administração, e a partir dali gerou tudo aquilo que virou notícia. Então, os trabalhadores se mantiveram lá, primeiro em solidariedade a um trabalhador que foi levado de maneira indevida. A partir dali, nós temos em torno de quase 1.000 trabalhadores que trabalham no turno, chamado segundo turno, de 8 da manhã às 5 da tarde. Quase todos os trabalhadores se direcionaram ao prédio administrativo. Quando se aproximou das 16 horas, que entra o terceiro turno, mais um grupo de quase 300, 400 trabalhadores também entraram na empresa, solidário que aconteceu, também foram para o prédio administrativo. E nesse intervalo, nós, dirigentes do sindical, fomos chamados pelos trabalhadores e pela empresa. E aí eu queria que você abrisse um parênteses para a gente dar uma informação, que é uma denúncia. Desde 1º de setembro, os dirigentes sindicais estão impedidos de entrar nas dependências da Casa da Moeda. Nós somos dirigentes sindicais, mas no primeiro momento, mas antes de ser dirigente sindical, nós somos trabalhadores da Casa da Moeda, somos concursados. Nós tivemos que concorrer com centenas de milhares de pessoas para poder ter essa satisfação de ser funcionário da Casa da Moeda. E o fato de estar no sindicato não tira a nossa obrigação, dentro do possível, não atrapalhando a representação, de cumprir com nossos afazeres. E a maioria dos diretores do sindicato são trabalhadores também comuns do dia a dia. E nós fomos impedidos de entrar na Casa da Moeda desde 1º de setembro. Uma fração dos dirigentes sindicais foi colocado pela empresa com licença com remuneração, que ninguém pediu isso, e outros com licença sem remuneração, tendo que sair do sindicato para poder voltar para suas atividades laborais. Então, essa situação que eles viveram lá, obrigaram eles a chamar o sindicato imediatamente para que entrasse na empresa e pudesse assumir a frente daquele processo de negociação junto com os trabalhadores e poder, a partir dali, criar, no mínimo, uma relação que ficou insustentável. Os diretores no prédio, mais de 1.000 trabalhadores que ocuparam lá as dependências do prédio administrativo e que tiveram lá que estar fazendo as negociações. E aí veio para a pauta a questão do nosso acordo coletivo de trabalho, que eles fizeram um comunicado que, a partir de janeiro, todas as cláusulas sociais serão descontinuadas, não estarão mantidas. Além de tirar as cláusulas sociais, que é fruto de acordo coletivo de trabalho, eles estão dando a interpretação diferente das cláusulas que independem de acordo coletivo. São cláusulas que são garantidas pelo regulamento de pessoal da Casa da Moeda do Brasil, em função da regulamentação da CCE 09 de 1996
e a Casa da Moeda se enquadrou ali dos direitos dos trabalhadores. Então, nós temos trabalhadores que têm plano de saúde que é coberto integralmente pela Casa da Moeda, que é anterior a isso, é 2001, e temos outro grupo de trabalhadores que pagam até 50% do mesmo plano, porque a resolução prevê que o direito adquirido não iria se mexer quando foi lançou a resolução. Inclusive, a CGPA 23, ela entra para disciplinar algumas coisas, mas ela, no final, ela diz o seguinte: preservando os direitos adquiridos. E a Casa da Moeda está tentando cobrar dos trabalhadores aquilo que eles têm direito adquirido, e há uma possibilidade de uma fração significativa de trabalhadores, se eles descontarem o plano de saúde da pessoa, dos dependentes, receber o contra-cheque zerado no pagamento do mês de janeiro. Então, acabou antecipando essa discussão, que é o que nós estamos fazendo no processo de negociação agora. Mas os trabalhadores estão mobilizados. Os trabalhadores não estão em greve, mas estão todos mobilizados. Todos os turnos troca, a gente discute com os trabalhadores na entrada, pela portaria, organizamos, mantemos eles informados sobre tudo o que está acontecendo. Ontem, na segunda-feira, nós fizemos uma reunião paritária com representantes da empresa, que estão em função de confiança do superintendente, e nós, do sindicato. Essa discussão levou a uma ata, que é uma proposta que estão tentando fazer a Casa da Moeda, e a gente topa discutir uma proposta de acordo tampão, poderia ser um acordo provisório, até que se defina de maneira definitiva o acordo 2020. É essa fase que está em negociação. Mas nós não estamos em greve, mas estamos muito bem mobilizados. Os trabalhadores estão atentos, estão organizados, estão todo o tempo ali cobrando da empresa alguma solução para esse problema que eles criaram com os trabalhadores. Luiz, você frisou agora que há uma mobilização, mas que os trabalhadores não estão em greve. Agora, se não se chegar a um resultado satisfatório nessa negociação de acordo coletivo, se vocês observarem que esse sucateamento da empresa tende a avançar com relação à retirada de benefícios ou direitos, enfim, a possibilidade de greve existe dentro do sindicato ou não? Por que nós fazemos questão de enfatizar que nós não estamos em greve em função do acordo coletivo de trabalho? O que poderia deflagrar uma greve é se penalizasse o colega e o motivo era outro. Em relação ao acordo coletivo de trabalho, nosso ACT, nossa database é 1º de janeiro. Então, o acordo coletivo nosso de 2019, ele não foi fechado e ele está em dissídio coletivo e deve ser julgado agora no mês de março. Só que embolou com o acordo de 2020, janeiro de 2020. Então, de 2020, nós estamos negociando. Obviamente, nós sabemos que é difícil, sem julgar 19, você fechar 2020, seja para os trabalhadores, seja para a empresa. Mas, numa lógica de pressionar o trabalhador, a administração da Casa da Moeda derrubou todas as cláusulas sociais. E aí, isso é que gerou um problema. Mas, em função de nós termos entrado com a garantia de database, e termos ganhado um prazo do TST de mais 30 dias para permanecer negociando, então não convém fazer um movimento de paralisação depois que você pega a garantia de database e está durante um processo de negociação. Mas o fato de arrancar todos os direitos e deixar uma fração significativa dos trabalhadores sem salário, já que vão cobrar plano de saúde e vão cobrar 6% do transporte, que tem a garantia pelo nosso regulamento de pessoal de cobrar 1%, ou seja, taxa o plano de saúde, tira as outras cláusulas e ainda aumenta a cobrança de transporte. Tem trabalhador que vai receber contra-cheque zerado ou até negativo. Então, em função disso, nós estamos pedindo bom senso à empresa que mantenha as cláusulas sociais até que se defina o acordo de 2019 e a gente possa, com tranquilidade, definir o acordo de 2020. Então, por essa razão, nós estamos fazendo questão de afirmar, para que a gente não possa ter problema, uma coisa não ser confundida com a outra, que nós não estamos em greve, nós estamos em constante mobilização para que possa resolver essa situação. Sim, legal, Aloysio. Agora, voltando ao tema da privatização, que é do risco de privatização, né, que a Casa da Moeda corre, conforme a gente estava falando aqui agora há pouco. Aloysio, a gente sabe que nos países mais desenvolvidos do mundo, a Casa da Moeda é sempre controlada pelo Estado, são empresas públicas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo,
é um órgão do governo que imprime papel moeda, que trabalha com emissão de passaportes, etc. Na Europa, a maioria dos países desenvolvidos, quem controla a emissão de moeda, de papel moeda, são os bancos centrais, e onde não são os bancos centrais, são também empresas públicas. Enfim, e os países onde a Casa da Moeda é privatizada, no Chile, por exemplo, que tem uma situação econômica muito ruim, né? Vem de anos de uma política neoliberal intensa, né? E o Brasil está caminhando a passos largos aí para se tornar um Chile em vários aspectos, né? Com reforma da Previdência, reforma trabalhista, coisas que já aconteceram lá, e agora a privatização da Casa da Moeda. O que eu queria te perguntar, Luiz, é o seguinte: por que uma empresa como a Casa da Moeda tem que ser uma empresa gestionada pelo governo, tem que ser uma empresa pública e não gestionada por uma empresa privada? Quais os riscos que a área controlada pela Casa da Moeda sofre a partir do comando de uma empresa privada ou mesmo uma empresa estrangeira? Enfim, qual que é a importância de uma Casa da Moeda pública do governo? Primeiro, Ivan, demais espectadores, o Brasil está entrando na contramão do mundo. Quando vocês têm países importantes, independente do seu viés ideológico, seja eles mais social-democrata, ou seja ele mais capitalista ou socialista, o que tem em comum que alguns desses países? Que sua Casa da Moeda garante a soberania nacional. Então, você tem os Estados Unidos, você tem a Casa da Moeda estatal, você tem a Rússia, você tem a Índia, você tem a França, você tem a China, você tem o Japão, você tem a Alemanha, você tem a Itália, que é natural que seja isso. Para você ter a ideia, existem 4 ou 5 empresas no mundo capazes de produzir moeda com a iniciativa privada. Todo esse conjunto de empresas são responsáveis por produzir em torno de 11% do dinheiro do mundo. Os 89% do dinheiro que circula pelo mundo são produzidos pela Casa da Moeda estatal, pública, porque os países, as grandes potências, seja ela por uma condição econômica, ou seja ela por sua grande população, e o Brasil se encontra tanto em uma como em outra, ela não entrega a sua soberania para um outro país. Nós tivemos exemplo agora, no final de 2019, de 2 países que teve problema com seus fornecedores do meio circulante. Você teve o caso da Líbia, onde a Thomas de la Rue não entregou o meio circulante, gerou uma crise no país, e depois você teve a da Libéria, que a Clânia B, ela acabou introduzindo mais moedas no mercado do que o que foi comprado e acabou sabotando o país. Então, esse tipo de perda de soberania, a gente não pode permitir que o Brasil se proponha a fazer. É um ato com respeito à visão de quem pensa diferente, mas um ato de extrema irresponsabilidade. Não estou falando da Casa da Moeda do Brasil, mas a gente poderia estender isso também às energias, né? A questão da Eletrobras, nós podemos estender isso à questão da Petrobras, a tantas outras coisas, o próprio Correio, mas no nosso caso específico, você não tem exemplos do mundo de países com a nossa dimensão. Quando muito, você encontra a Inglaterra, que é uma coisa mais atípica, uma situação, porque você tem a Casa da Moeda inglesa, que trabalha junto com a coroa, para poder produzir as cédulas e moeda para dentro do país e para os países que são províncias da coroa inglesa, que é uma parceria também que existe ali. Então, você não pode acreditar que o Brasil vai entrar nessa contramão do mundo, né? E eles que pregam que o exemplo do que vive a referência dos Estados Unidos, pede os Estados Unidos como para privatizar a Casa da Moeda deles. Procura saber por que eles não entregam isso na mão do ente privado. Porque eles não vão entregar a soberania do país. Então, a gente espera que o bom senso prevaleça no Congresso Nacional, que nossos deputados e senadores dão um basta nessa discussão. Nós não somos contra que a gente tenha uma Casa da Moeda que tenha que investir em tecnologia, se modernizar, porque isso a Casa da Moeda já faz. Por isso, elas têm mais produtos, além daquilo da produção de cédulas e moeda. Nós somos responsáveis por parte da nossa soberania de dados, a partir do passaporte. O passaporte mantém informação do cidadão brasileiro, em todo sigilo, não tem nenhum tipo de denúncia ou escândalo que envolve vazamento dessas informações. Entendeu? Nós somos responsáveis com a parceria com a Receita Federal, que você consegue minimamente limitar
a circulação de cigarros ilegal no Brasil. Olha que o número de cigarro ilegal que entra no Brasil é muito grande. Imagina se você perder o controle que a Casa da Moeda ajuda a fazer. A mesma coisa em relação à bebida quente, aquele selo é produzido na Casa da Moeda, que garante ali que as pessoas paguem seus tributos, e a mesma coisa nós fazíamos em relação à bebida fria, quando a gente instalava na linha dos envasadores o selo holográfico, que obrigava eles a pagar os tributos em tempo e hora a partir do que fechava o seu dia de produção. Então, essa Casa da Moeda, que pode contribuir muito com o país, que contribuiu por 325 anos, ela pode contribuir com muito mais e garantindo a nossa soberania. Legal, muito bom, Luiz. Bom, só para interagir um pouco com os internautas, com os leitores, espectadores da Fórum que estão aqui assistindo a nossa entrevista no canal do YouTube, eu vou ler rapidamente alguns comentários que colocaram aqui no nosso chat. O Wagner Bueno comentou agora há pouco: informação liberta e fortalece, mas ainda em tempos de truculência extrema. A gente tem bastante comentários aqui. Tem o Gael Duarte, ele comentou: diretoria mentirosa, essa indicada pelo governo, falta com a verdade sobre a Casa da Moeda. Gael Duarte também comentou aqui: diretoria da Casa da Moeda Brasileira tira a nossa saúde, mas não abre mão dos seus carros blindados, que custam uma fortuna para a nossa empresa. Pelo visto, o Gael é trabalhador da Casa da Moeda, que está comentando aqui no nosso chat. Eu vi aqui que tem comentários do Tadeu Porto, que é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense, representando a FUP. Ele mandou: grande Aloysio, força companheiro. Enfim, bastante comentários aqui, o pessoal bem interessado no tema. Um abraço, mandar um abraço, Ivan, ao companheiro Tadeu, que muitas das vezes nós nos encontramos aí nas lutas em comum, ele lá defendendo, e como tem que defender nossa Petrobras ali, com muita luta, muita garra. A gente se encontra porque a nossa luta em alguns momentos se separa, mas a defesa da soberania de todos nós. Mandar um abraço aos nossos companheiros petroleiros e reafirmar a informação da preocupação que a gente tem com essa diretoria que está à frente da Casa da Moeda. Nós estamos aqui falando, fazendo juízos de valores equivocados, mas é importante informar. A Lei 13.303, de 2016, ela, dentre outras coisas que tem na lei, ela regulamenta, a partir dos problemas lá daqueles escândalos que era denunciado da Petrobras, de que forma deve ser feita, introduzida a entrada de um gestor de uma empresa pública. Então, ela cria, você deve ter determinadas qualificações, determinado tipo de experiência, algumas competências, está tudo lá disciplinada, com aquele discurso de sair do campo da indicação política, como se foi tudo aquilo de fruto de um erro da política. E está lá na lei e tem que ser cumprido. A Casa da Moeda, por sua vez, atendendo o que pedia a lei, ela criou um comitê de elegibilidade, se eu não me engano, a partir de 2017, 2018. E esse comitê, quando era apresentado pelo governo, os governos, algum nome de gestor para a Casa da Moeda, nesse caso bem específico, ela via se aquela documentação que estava vindo da Casa Civil, ou do caso nosso lá hoje, do Ministério da Economia, daquele nome indicado estava dentro do que pede a lei. O que acabou ocorrendo, Tadeu? 2 diretores que foram indicados para a Casa da Moeda, que lá a composição da diretoria é o presidente e mais 4 diretores. 2 desses 4 foi negado a elegibilidade da sua nomeação pelo comitê gestor, porque ele não compunha ali as qualificações e tempo de experiência necessário que mandava a lei. E o comitê deu que estavam inelegíveis esses 2 diretores. Pasmem vocês o que ocorreu. O presidente, que teve sua elegibilidade aceita, ele assume a função, é nomeado. Uma das primeiras coisas que ele faz é destituir esse comitê de elegibilidade e indica um novo comitê composto por teu chefe de gabinete da época dele, do presidente, um assessor direto do presidente e uma companheira nossa lá que é superintendente de gestão de pessoas presidindo o comitê. O primeiro ato no comitê, no mesmo dia que ele foi empossado pelo presidente, foi dar elegibilidade para um desses 2 diretores. E 2 dias depois, também deu elegibilidade para o outro diretor. O primeiro é o diretor Saldir Ferimberti e o segundo é o Fábio Rito Barbosa, aquele que fez a entrevista na Globo News e que depois pediu para conduzir o trabalhador de maneira equivocada à sua sala.
Nós, no sindicato, preocupados com isso que aconteceu na época, nós pedimos acesso à informação do que documento deu entrada para que garantisse a elegibilidade para essas pessoas, que até então a gente não conhecia, nem seria bom, seria ruim. Isso foi negado, dizendo que isso estava sob sigilo interno da Casa da Moeda. Nossos advogados pediu via portal de transparência acesso a esses documentos. A empresa pediu prazo, a Casa da Moeda, depois que nós pedimos no portal, nossos advogados, pediu prazo até dia 30 de dezembro para que elas pudessem entregar esses documentos. Quando chegou a data de 30 de dezembro, eles pediram a prorrogação do prazo para dia 13 de janeiro, que foi ontem. Quando foi ontem, eles também não entregaram os documentos, alegando que o comitê de elegibilidade era consultivo, que ele não tinha esse poder. Nós não estávamos perguntando o papel do comitê, nós queremos saber dos documentos que foi apresentado posterior, que colocou esses diretores que foram negados, fruto dos documentos que a lei pede, a sua nomeação. O que muito nos preocupa, essa falta de experiência, talvez, que a lei pede para que tenha, que eles não demonstraram, possa estar fazendo muita falta nesse momento da gestão da Casa da Moeda. A gente entende que a luta contra a privatização não é um assunto que resolve com a direção da Casa da Moeda, que são uma política de governo está acima deles. Mas a gente espera que o gestor da Casa da Moeda tenha o limite da lei, do regulamento e das normas que ele tem que respeitar. E parece que esses jovens diretores que lá estão não têm apreço por isso, pela lei, pelo regulamento de pessoal e pelas normas. E aí acabou levando essa situação que os trabalhadores teve que se mobilizar para preservar seu direito e proteger o trabalhador que foi levado de maneira equivocada à sala desse diretor. Então, eu peço o acompanhamento de vocês, e talvez isso que aconteceu na Casa da Moeda possa estar acontecendo em outras empresas, que pessoas, dentro do que pede a Lei 13.303, estejam despreparadas para estar nessas funções e estão lá para cumprir meramente tarefa, sem nenhum tipo de respeito com a legislação e com as normas ou com os regulamentos. E isso está acontecendo na Casa da Moeda diuturnamente, infelizmente, que essa direção que lá se encontra. Sim, pois é, Aloysio. E isso acontece em inúmeras empresas estatais mesmo, desde que o Bolsonaro se elegeu, a gente tem acompanhado aqui na Fórum como que o desmonte vem afetando, não só com relação aos trabalhadores e seus direitos, mas vem afetando também a própria gestão dessas empresas, né? A nomeação de diretorias, a influência que essas diretorias têm, por exemplo, dentro do movimento dos trabalhadores. Você colocou aqui agora há pouco que a representação sindical está impedida de entrar na Casa da Moeda já há algum tempo. Isso é uma denúncia muito grave, inclusive a gente vai procurar repercutir mais esse ponto que você colocou aqui. Só para ler mais alguns comentários, a gente já está chegando, infelizmente, ao final aqui da nossa entrevista, a gente tem um tempo um pouco limitado, mas para interagir um pouco mais aqui com os nossos internautas, o Paulo Bellarmino comentou aqui: explica para a sociedade quando o lucro da empresa era permanente, a porcentagem que era isso para a União investir na saúde e educação do povo brasileiro. Teve um outro comentário que eu achei interessante aqui, que foi do Marcelo Fagundes. Ele falou: 325 anos de história. Agora, na gestão desse governo mentiroso, que a Casa da Moeda se vê como prejuízo. Por que será? Só agora falem a verdade à sociedade. Justamente, o comentário do Marcelo Fagundes foi muito de encontro com o que o Aloysio estava falando aqui no começo, que dá para acompanhar uma linha histórica aí desse processo de desmonte, né? Que começou, conforme você falou, com o impeachment da ex-presidenta Dilma em 2016. E eu acho que... Só para a gente reafirmar, no comentário do Paulo Bellarmino, ele tem razão, porque a Casa da Moeda, entre 2010 e 2015, a título de dividendo dos seus lucros, ou seja, 25% dos seus lucros, ela repassa para a União. Entre 2010 e 2015, a Casa da Moeda repassou mais de 1 bilhão a título de dividendo para que o governo pudesse, obviamente, aplicar esses recursos em saúde, educação, política social. E a Casa da Moeda vem fazendo isso e era para continuar lucrativo, e nós só tivemos uma redução do nosso lucro, porque o nosso cliente, até então, o principal cliente, o Banco Central, teve seu faturamento, seu orçamento cortado e, por consequência, ele reduziu aquilo que estava programado e planejado pela Casa da Moeda para atender. Porque eles fizeram uma previsão orçamentária
e um planejamento de produção de 10 anos, entre 2009 e 2018, que cumpriu muito próximo daquilo que estava tratado até 2013, que a partir de 2014, em função alegada pelo governo da crise, e aí o Tesouro cortou parte do orçamento do Banco Central, que, por sua vez, teve que rever alguns compromissos, dentre eles os compromissos com a Casa da Moeda, que se estruturou para atender esse cliente importante, que é a razão da nossa existência. Nós jamais podemos permitir que o Banco Central deixe de colocar em circulação o nosso meio circulante, porque a Casa da Moeda não nos atendeu. Agora, por outro lado, você se programa, você investe, contrata, faz investimento, compra insumo, se prepara para atender esse cliente em função da política do governo ou da crise. O nosso cliente foi lá e disse, olha, não podemos mais cumprir isso. E o que manteve esse custo fixo em função do que foi montado na Casa da Moeda foi a lucratividade dos outros produtos, dentre eles passaporte, o Cicobi, Scorpio, que é o selo de cigarro, de bebida quente, que é natural, que é do mundo do negócio. Você tem um produto que rende um pouco mais de lucro, ele, por sua vez, ele equilibra com aquele outro que em algum momento teve um pouco mais de dificuldade. Mas não é nada fora do normal. Só que o governo percebeu isso, para poder justificar uma narrativa de privatização, ele desmontou a condição econômica da empresa quando tirou seu produto que estava dando maior rentabilidade, que é o Cicobi, o selo de controle de bebida, que girava em torno de 60% do nosso faturamento. E quando ele faz isso, obviamente, se fosse na nossa vida pessoal, se a gente tirar do nosso orçamento 60%, nosso orçamento 60%, o peso da conta de luz aumenta, o peso do gás aumenta, o peso da pizza aumenta. Isso é natural, e que a Casa da Moeda não teria que ser diferente. Então, a narrativa que a direção da Casa da Moeda do governo começou a passar para a sociedade, uma Casa da Moeda, depois que eles tiraram o orçamento de 60% do faturamento da empresa, para vender uma tese de que essa empresa ela não é lucrativa e que o peso da folha de pessoal da Casa da Moeda é desproporcional do que é naturalmente em alguma outra empresa. Mas ele não conta que antes de 2016, o custo da folha de pessoal da Casa da Moeda girava em torno de 8% a 12%, muito abaixo da maioria das empresas. Quem criou essa condição foi o próprio dono, que foi o governo. Porque nós temos o governo como dono e temos o governo como cliente. Quando o governo decidiu, e a decisão anterior é política, a segunda é consequência do desmonte. Quando ele tomou a decisão política de desmontar o Estado brasileiro e, entre esse desmonte, inserir a Casa da Moeda, o segundo passo foi desmontar a empresa na sua condição econômica para você criar uma narrativa para a sociedade que aquela empresa é deficitária, que ela tira dinheiro que deveria ser investido em saúde, educação e outros serviços que o governo deve fazer para ganhar a simpatia da população para poder vender. Eles não contam que essa empresa ajudou muito o governo a partir do repasse dos seus dividendos para poder investir em saúde, educação e serviço social. Então, conta essa narrativa, além do nosso direito, nosso dia a dia como trabalhador, que essa ação corporativa, que por si só já valeria a pena, a gente está lutando, mas a gente também luta na defesa dessa história de 325 anos que foi dito pelo colega. Uma empresa que a história se confunde com a história de 500 anos do nosso país. E a Casa da Moeda, nós temos muito orgulho de pertencer a essa empresa e não queríamos estar vivendo esse momento. Mas se coube a gente fazer essa defesa, nós vamos fazer também com muita honra e muito orgulho, que vale muito a pena servir a Casa da Moeda e também vale muito representar esses trabalhadores e trabalhadoras valorosas, competentes e que têm noção do que é trabalhar numa empresa do tamanho que é a Casa da Moeda e com a história que tem essa empresa e a importância que tem para o nosso país. Sim, legal, Aloysio. Só lembrando aqui para quem está nos assistindo, aliás, se você está assistindo a essa entrevista, se você veio parar aqui por algum motivo e ainda não é inscrito no nosso canal da Fórum, peço que se inscreva,
aperte o sininho, assim você recebe as notificações de todos os programas. Diariamente nós trazemos aqui para o canal da Fórum entrevistas sobre política, direitos dos trabalhadores, direitos humanos, enfim, temos um programa diário que é o Fórum 11h30 pela manhã com Renato Rovai e Adriana De Lorenzo, e ao longo dos dias, ao longo da semana, nós trazemos diariamente entrevistas para repercutir assuntos de política, de direitos que estão em alta na nossa sociedade. Bom, como a Luísio bem colocou aqui, essa narrativa para privatização a gente já viu acontecendo em uma série de empresas brasileiras, né, Luiz? Essa coisa de que não dá lucro, logo tem que privatizar, é uma construção mesmo, porque normalmente essas empresas dão lucro. E ainda que não dessem lucro, a gente tem que lembrar que elas não são empresas privadas, né? O interesse número 1 dessas empresas públicas deve ser atender os interesses nacionais e não ganhar dinheiro, né? Elas devem estar lá para prestar o serviço para qual elas foram criadas e não gerar lucro, que é, no caso, ganhar dinheiro. Mas, ainda assim, mesmo prestando o serviço para qual elas foram designadas, elas ainda geram lucro, né? Bom, só para a gente ir finalizando aqui, Aloysio... Mano, me perdoa te cortar, mas eu acho que você falou algo que seria importante que a sociedade discutisse, que é exatamente isso. Será que cabe uma empresa pública ter lucro? É uma discussão que tem que ser feita. Porque o lucro do serviço público é servir bem à sociedade, não é isso? Eu acho que essa deveria ser uma grande discussão, uma grande narrativa. Será que poderia ou deveria ter lucro? Mas apesar de, e sempre eu digo isso quando tenho oportunidade, apesar disso, a Casa Moeda ainda dá lucro, que ela poderia não dar pela importância do seu trabalho, pela defesa da soberania monetária nacional. Mas a Casa Moeda nunca precisou do dinheiro do Tesouro Nacional, ela sempre se autossustentou. Seja na relação com o Banco Central, com o Correio, com a Receita Federal, com a Polícia Federal, a Casa Moeda sempre se manteve. E quando pôde, ela sempre mandou para a União, a título de dividendo, parte do seu lucro, que é a maneira que teve para contribuir com a sociedade. Quando o governo precisou de fazer algumas ações, e eu só quero reafirmar isso para as pessoas que não estavam acompanhando, quando o governo precisou do serviço da Casa da Moeda para cumprir um papel social, seja quando doou as medalhas da Olimpíadas e Paralimpíadas, a Casa da Moeda doou isso sem nenhum custo para a União. Quando precisou da Casa da Moeda para produzir o meio circulante do Haiti, na ação que teve lá da ONU, que o Brasil ficou responsável, nós fizemos o dinheiro do Haiti sem cobrar R$1 sequer. E o dinheiro com a mesma qualidade e segurança que é o dinheiro nosso, que é o dinheiro que circula pelo mundo de outras grandes nações. Quando precisou da Casa da Moeda, todo momento para que precisou da Casa da Moeda para atender um vizinho nosso, seja a Argentina, quando precisou de produzir seu dinheiro porque ia entrar numa crise, nós fomos lá honrando e ajudando esse parceiro. Quando a Venezuela precisou, nós fomos lá ajudando a fazer o dinheiro da Venezuela. Isso valeu para o Paraguai e para o Uruguai. Então, nós temos uma empresa que, além de ser competente para atender a sua natureza, que foi, além disso, a partir da produção do seu passaporte, além de cédulas e moeda, que a Casa Moeda faz, além de fazer o selo postal do Correio, além de fazer os selos holográficos rastreáveis com a Receita Federal, nós somos um parceiro de todo momento que o governo precisa. Quando teve um problema que precisou discutir um projeto de rastreamento de pólvora, a Casa da Moeda se colocou lá e tem condição de fazer. Quando precisou para as placas, a Casa da Moeda se colocou lá em condição de também ajudar o Estado brasileiro para poder rastrear as placas do mercado. E aí, a gente aproveita essa oportunidade. Isso. Oi, Aloysio. Alô. Oi, deu uma travada. Opa, voltou agora. Tinha travado aqui. Acho que cortou só o finalzinho da sua fala, Aloysio. Se puder retomar, porque cortou um pouco a sua voz no final. Só para te concluir aqui. Nós colocamos que a Casa da Moeda, além de fazer o serviço da sua natureza, que é produzir o meio circulante, a Casa da Moeda se coloca à disposição do governo para ajudar naquilo que foi preciso, e toda vez que foi chamado, a Casa da Moeda deu conta disso. E essa Casa da Moeda, que perde há 325 anos
uns trabalhadores competentes e preparados, como é o trabalhador de todas as grandes empresas brasileiras públicas. Isso tenho certeza que tem também no mercado privado. Toda vez que essa empresa é chamada à responsabilidade pelos governantes, ela tem dado conta daquilo que lhe é pedido. E a gente espera poder fazer isso por mais 300 anos, porque nós temos competência e capacidade para poder servir a população brasileira. Legal, Luiz, legal. Bom, só para a gente finalizando, eu acho que foi muito proveitosa a nossa conversa aqui, porque veio à tona, você trouxe à tona informações que eu não sabia, eu acredito que muita gente que estava nos assistindo não sabia, como, por exemplo, a Casa da Moeda se envolvendo em fabricação de papel moeda para outros países, ou, por exemplo, o quanto de lucro que a Casa da Moeda vinha dando até então, informações essas que não recebem muito destaque e que agora a gente precisa trazê-las à tona, né, para desmontar essa narrativa de que a Casa da Moeda não dá lucro e, assim, fazer como o governo quer, que é abrir caminho para essa privatização. Para a gente já ir caminhando para o nosso final, aqui, Aloysio, eu vou pedir só para você fazer umas considerações finais, até com base em algum desses comentários que eu vou ler agora, que eu achei muito interessantes. O Eduardo Silva, por exemplo, ele comentou: gestores competentes sempre levantaram a Casa da Moeda. Não é desmerecendo funcionários em rede nacional que se torna uma empresa competitiva. O Augusto César de Oliveira Rosa César comentou: esse governo assumiu de criar milhões de empregos, mas está fazendo o contrário, pois com a privatização de estatais haverão mais de 500, 700 mil desempregados. Enfim, ele jogou um número aqui. Por falar em desempregados, acho que vale citar, só porque a gente citou os petroleiros aqui hoje, Aloysio, hoje mesmo a Petrobras, essa atual diretoria da Petrobras, anunciou o fechamento de uma fábrica de fertilizantes no Paraná, da Petrobras, que vai colocar na rua mais de 1.000 trabalhadores. Hoje já teve assembleia lá, o sindicato, a Federação Única dos Petroleiros, está discutindo de que forma vai fazer frente a mais esse ataque frontal do governo Jair Bolsonaro aos trabalhadores, né? Então, vale a gente citar aqui, quem tiver mais interesse no tema, está lá na home, no site da revista Fórum, tem mais detalhes sobre o fechamento dessa fábrica da Petrobras. Só para continuar aqui na leitura dos comentários, o Fábio Roberto da Silva Figueira comentou: embora nos últimos anos a Casa da Moeda tivesse algum prejuízo, em nenhum momento a empresa recebeu recursos do Tesouro Nacional. O Aloysio estava falando disso agora há pouco, justamente pelo contrário, né? A Casa da Moeda se ofereceu para ajudar o governo em várias situações sem pedir nada em troca, né? Enfim, a gente tem bastante comentários aqui. Tem um do Idalécio dos Santos, ele fala: tem que lembrar que o atual presidente Bolsonaro, antes de ser eleito, gravou um vídeo onde ele falava que era incoerente privatizar a Casa da Moeda brasileira, uma empresa que lucrava há mais de 300 anos. É verdade, boa lembrança aqui do internauta. A gente até noticiou isso na semana passada lá fora. Eu vou finalizar com essa pergunta mesmo, Aloysio, para a gente que a gente já estourou nosso tempo aqui, mas só para a gente fechar, como você avalia essa postura do presidente Jair Bolsonaro agora, uma vez que ele, lá enquanto deputado federal, ainda começando a fazer campanha, falava que era incoerente privatizar a Casa da Moeda? O que mudou de lá para cá para agora ele defender a privatização? Primeiro, apesar do então deputado Jair Bolsonaro não ser um deputado tão atuante no Congresso Nacional, mas em relação à preservação do patrimônio brasileiro, ele sempre votou no sentido de preservar. E foi com essa lógica que os trabalhadores da Casa da Moeda falou com ele e com todos os outros candidatos a presidente da questão da Casa da Moeda, que já estava indicado no governo Temer a possibilidade de privatizar. E ele foi muito firme na resposta, dizendo que não via razão que justificasse a privatização da Casa da Moeda do Brasil, que ele era contrário a isso. E se transformou muito mais agressivo a medida provisória que ele lançou, a MP 902 de novembro de 2019, aonde ele tira a exclusividade da Casa da Moeda de vários produtos, do passaporte, do selo rastreável e também reafirmando a questão de cédulas e moeda. Parece que a proposta daquele que não foi eleito, que não teve voto na urna, que é o ministro Paulo Guedes, é que gera esse país. O presidente Bolsonaro foi eleito, mas a proposta que dirige esse país é a proposta de Paulo Guedes, que quer colocar um Estado mínimo
e quer entregar tudo na mão da iniciativa privada e, principalmente, tudo aquilo que é importante para a população brasileira, que cuida da nossa soberania, que preserva o direito do povo. Então, infelizmente, nós somos governados com a proposta daquele que não passou pelo crivo das urnas. E por um motivo que nós não sabemos qual é, o presidente se submeteu a ela, né? Que é essa agenda privatista de entrega do Estado brasileiro. Agora, nos cabe, como trabalhador e cidadão, né, que primeiro foi uma parte da população foi enganada, como parte dos trabalhadores da Casa da Moeda, e acredita Eletrobras, Petrobras também, quando o presidente, o então candidato, se compromete com uma agenda e depois que vira presidente, faz totalmente contrário daquilo que se comprometeu. E para nós, a gente vê isso com muita tristeza. Apesar de não ter sido meu candidato, o presidente Bolsonaro, mas ele é o presidente desse país e a gente esperava que minimamente ele tivesse compromisso com aquilo que ele pregava, com aquilo que ele sempre votou no Congresso, seja o que ele fez, falou em relação à reforma da Previdência. Infelizmente, o que foi feito? A proposta de Previdência daquele que não foi para a urna, que é o ministro Paulo Guedes. Em relação ao Estado brasileiro e nossa soberania, o deputado Jair Bolsonaro sempre se posicionou, ou na maioria das vezes, contrário à redução do Estado brasileiro, principalmente em áreas sensíveis e importantes. Mas o presidente governa com a agenda do Paulo Guedes. E aí nos cabe nos organizar a população brasileira para se levantar contra isso, porque isso não é bom para a nossa sociedade e a consequência disso vai ser por gerações e gerações e gerações. A gente acreditava que o deputado, por ter origem militar, como a grande maioria dos militares, fosse um nacionalista e que ia preservar o patrimônio brasileiro, e a gente achava que ia estar fazendo um embate com outras agendas com o governo, mas não em relação à nossa soberania, que o nacionalismo que a gente acreditava que ele tinha ficou para trás, foi trocado pela essa agenda privatista de Estado mínimo, dessa economia absurda que o Paulo Guedes vendeu para a gente, que no Chile era tudo maravilhoso, e agora nós estamos vendo o que está acontecendo no nosso país vizinho, com muita tristeza, mas é a verdade, entendeu? Deixa antes de eu pedir o vice-presidente nosso aqui do sindicato, Rony, para que pegasse algumas informações, e a gente queria aproveitar o canal Fórum para fazer essa denúncia. No início do ano de 2019, a Casa da Moeda, apesar de toda a dificuldade, ela tinha um caixa de 400 milhões. E os diretores da Casa da Moeda, a diretoria, tem dizendo que a Casa da Moeda deu um prejuízo de 200 milhões esse ano, que a gente não acredita que seja verdade, não tem condição de ser. Mas é possível que a Casa da Moeda terminou o 31 de dezembro de 2019 com o mesmo 400 milhões no caixa. Como ela pode ter dado prejuízo se ao longo do seu exercício ela começa com montante em caixa e termina com o mesmo? Nós estamos esperando fechar o faturamento de 2019, mas parece que ele não tem interesse em terminar isso com pressa para poder continuar vendendo essa narrativa que a empresa dá prejuízo e que está nessa condição. E nós, junto com os trabalhadores, estamos atentos a isso para estar denunciando, e esse espaço é apropriado. Eu acho que o Fórum e seus espectadores, que a gente sabe que são pessoas que, se está assistindo o Fórum, que tem compromisso com a informação e quer ficar bem informado. E é uma oportunidade para a gente estar falando com essas milhares de pessoas que estão nos acompanhando agora, que poderão nos ver depois, e para ajudar para que as pessoas possam construir um juízo de valores sobre essa situação, não meramente naquilo que a mídia oficial quer vender como verdade para a população. Com certeza. Aloysio, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa, muito obrigado pelos esclarecimentos, eu tenho certeza que ajudou todo mundo que pôde assistir a entender melhor a situação, e com certeza vai ajudar aí para os próximos dias. Esse vídeo vai ficar disponível no nosso site, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Eu tenho certeza que isso vai ajudar a desmistificar essa narrativa e também contribuir para a luta dos trabalhadores da Casa da Moeda. A Revista Fórum sempre vai estar do lado dos trabalhadores e da causa dos trabalhadores. É por isso que a gente faz esse programa, que a gente segue todo dia denunciando esse desmonte que vem sendo promovido pelo governo de Jair Bolsonaro e abrindo espaço para
representação, como a gente está fazendo hoje aqui com a Aloysio. Então, agradeço mais uma vez a sua participação, agradeço imensamente a todos que assistiram a nossa transmissão, a nossa entrevista, é o público do canal da Fórum que faz o nosso canal, e por isso, se você chegou aqui no final da transmissão, ou se você chegou aqui e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, assim você não perde nenhum alerta, você recebe alertas para não perder nenhum programa. Agora, além de inscrito no canal, você pode ser membro ou membra, e assim você tem acesso a outras vantagens aqui e se aproxima ainda mais da nossa equipe. Enfim, muito obrigado a todos que assistiram. A gente volta ao longo da semana com mais entrevistas para repercutir outros assuntos que sejam de interesse nacional. Obrigado mais uma vez, Aloysio. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Boa noite. Boa noite a todos. Até.